Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos presentes, aos irmãos também aqui na gravação. Eu quero deixar uma pequena reflexão, amados, sobre o tema. Eu não vou usar aqui o projetor, eu vou ler apenas alguns versículos aqui rapidinho. Sobre o tema frutos para si mesmo e frutos para Deus. Esse é o assunto que eu quero falar. Frutos para si mesmo e frutos para Deus. Quando nós falamos de frutos, logo vem na nossa mente, porque nós fomos ensinados pela religião que dar fruto para Deus é praticar obras religiosas. Então nós fomos ensinados que dar fruto para Deus, preste muita atenção nisso aqui. Olha, você precisa dar fruto para Deus. E o que é dar fruto para Deus? Nós fomos ensinados, e a religião ensina, que dar frutos para Deus, fazer algo de bom para Deus, é você se tornar um religioso fanático. É você estar todos os dias a um templo religioso, no templo religioso. E aí varia muito dependendo da religião que você segue. Aquela religião X, aquela religião Y, cada um ou cada uma tem as suas regras, as suas diretrizes. Naquela religião, ela ensina que dar fruto para Deus é você pagar uma promessa, subir uma escada de joelhos. Naquela outra religião, ensina que para você agradar ao Criador, agradar a Deus, aquela religião mais extremista, é você se martirizar, é você se cortar, é você se ferir. Você sabia? Tem religião que eles ensinam, eles pregam, que para você agradar o Criador, você precisa se cortar, se ferir, derramar seu sangue. Tem. Aquela outra religião ensina que para você agradar o Criador, os espíritos, etc., você tem que matar uma galinha, matar um bode, etc., derramar o sangue, fazer aquela coisa toda. A religião, eu não vou dar nome, vou falar de religião de modo geral. Mas aquela outra religião ensina que se você subir um monte, sabe? Se você não comer isso e passar a comer aquilo. Eu assisti uma reportagem uma vez, acho que foi de um indiano, se não me falha a memória. Um homem, um senhor, que ele vivia nas montanhas, não sei se foi na Índia ou foi na Indonésia, ele só se alimentava com leite de cabra. Ele dizia que estava se purificando. A crença religiosa dele, não sei se ele desenvolveu aquilo, alguém ensinou para ele, que ele só tomando leite de cabra ele estaria se purificando para supostamente entrar em uma vida após a morte. Isso tudo é religiosidade. Aí, abençoados, você teve várias experiências em diversas religiões ensinando essas práticas. Aí, detalhe, um dia alguém chegou para você e disse assim: você precisa aceitar Jesus, você precisa ir para a igreja. Mas com a sua mente religiosa, você já dizia: não, mas eu já faço parte de uma igreja. Ou eu já fiz parte de uma religião. Aí, o religioso vai dizer assim: não, mas aquela sua religião é falsa. Porque naquela religião, o padre, o papa, lhe ensinou a adorar a imagem. E imagem não fala? Imagem fala? Não. O padre lhe ensinou você pedir a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus. E não precisa disso, porque a gente sabe que Cristo foi o único mediador, não é verdade? É. Então você já começa a mostrar para aquela pessoa que veio de uma outra religião que a religião dele é inferior à sua. E aí você já começa: não, porque a minha é a verdadeira, porque é isso. Agora, interessante, que esta que diz que é a verdadeira, que prega essas coisas contra aquela outra religião, é a que levanta um copo com água e ora e diz que a água tem poder.
É a que pega um envelope e diz assim, ó, traga seu salário e apresenta aqui no altar porque Deus vai mudar a tua vida. Ou seja, o sujo falando do mal lavado. Porque ninguém está dando fruto para Deus nisso. Está dando fruto para si mesmo. Cada um defendendo a sua bandeira, cada um defendendo a sua sinagoga, a sua placa, a sua instituição. Cada um certo e convicto de si mesmo. Porque aquele não vai largar aquela prática, aquela liturgia, porque ele acha que ele está certo. Aí o outro que diz que ele está errado, diz que o certo é ele, mas o outro não vê ele certo, porque o certo é ele. E a questão é, quem é que está certo nesse negócio? Quem é que está vivendo uma verdade nesse negócio? Todos. Porque todos estão vivendo as suas verdades. Vocês estão entendendo? Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos separar Cristo de religião. Porque se alguém vai aqui numa entrevista de emprego, aí geralmente eles perguntam, né? Qual a religião você segue e tal? Aí geralmente as pessoas colocam católico, espírita, umbandista, eu sou ateu, eu sou disso, né? Eu sou testemunho de Jeová, etc. Há o evangélico, ele fala, eu sou evangélico. Qual a doutrina? Eu sou do cristianismo. Porque cristianismo é de Cristo. Não, irmão. Cristianismo é mais uma religião. Quem inventou o cristianismo não foi Cristo. O cristianismo não foi Cristo que criou. Cristo pregava o evangelho do reino de Deus. Os discípulos seguiam a Cristo, que pregava o reino de Deus. E pela primeira vez o povo foi chamado, se eu não me engano, na Antioquia, de cristãos, seguidores de Cristo. Eles foram chamados de cristãos. Aí veio Constantino, o imperador romano, em 317 depois de Cristo. Ele olhou, a mãe dele seguia a doutrina de Cristo, seguia os ensinamentos dos apóstolos. Ele olhou, ele novo no império, ele disse, sabe de uma? Esse povo é um povo forte, é um grupo organizado. Era um grupo que era perseguido, os antigos imperadores como Nero, Vespasiano, mandavam matar os cristãos. Ele disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou ganhar dos dois lados, eu vou governar tanto politicamente falando como religiosamente falando. O que foi que ele fez? Oficializou o cristianismo. Então em 317 nasce o cristianismo por Constantino, não tem nada a ver com Cristo. E aí o que acontece? Ele pega algumas pessoas que não estavam seguindo mais a doutrina dos apóstolos, ele corrompe essas pessoas e começam a colocar essas pessoas como bispos católicos. E aí ele começa a colocar ali, como é que eu vou cobrar impostos? O imperador precisava de impostos. Então ele tinha lá os seus impostos, mas dos cristãos, o que era que ele ia fazer? Você olha na Bíblia, dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro, era semente, era colheita da terra e era para a tribo de Levi. E o que é que o Império Romano faz? Sabe de uma? Vamos oficializar o dízimo como dinheiro, com prata, com ouro. Ele tinha que receber impostos. Então ele cria a religião, abençoado. Então há quase 600 anos atrás teve a pseudo-reforma, onde um monge, um padre chamado Martinho Lutero, ele resolve romper com o catolicismo romano, porque ele rebate lá 95 teses, coisas que ele não concordava, e ele sai daquele cristianismo criado por Constantino, e aí funda-se a igreja, ou o sistema religioso luterano, né? Conhecido como os protestantes. Então todo mundo que aceita Jesus hoje vem ou vai, né, a uma igreja evangélica, eles batem no peito e dizem assim, eu sou da reforma protestante, eu sou evangélico porque eu não sou católico. Ué, mas o evangélico, o protestantismo, saiu justamente do catolicismo.
É por isso que o Papa católico, ele diz assim: vocês, falando dos evangélicos, vocês deixaram a mãezinha, um dia vocês vão voltar, vocês são desviados. Aí os evangélicos não, você que está errado, a gente saiu de vocês porque você estava errado. Aí eu vou na Bíblia, nós vamos na Bíblia tem Páscoa dos judeus. O cristianismo criou a Eucaristia. Lutero, ao sair do cristianismo e criar o protestantismo, né? Ele criou a chamada Santa Ceia. Você vai na Bíblia, é Páscoa. Você vai no catolicismo romano, é Eucaristia. Você vai nos evangélicos, é Santa Ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque cada um quer dar fruto para si mesmo e não se importa com aquilo que estava lá registrado, aquilo que Deus ordenou para aquele povo e qual a nossa participação nisso tudo. Agora olha que interessante, Oséias, o livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo do 1 ao 3, diz assim, ó, eu vou ler, vocês vão compreender. Olha o que está escrito. Israel é uma vide frutífera. É uma árvore, né? Uma vide, uma videira que produz fruto. Ponto e vírgula. Dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim se multiplicou altares conforme a bondade da terra. Assim se fizeram boas estátuas. 2. O seu coração, que é voltado para a mente, está dividido, a sua mente está corrompida. Por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. 3. Certamente agora dirão, 2 pontos, não temos rei, porque não temos mais o Senhor. Que, pois, se faria rei sobre nós? Deus falando por boca do profeta Oséias acerca de Israel. Israel estava dando fruto, mas não era frutos para Deus. Não estava agradando a Deus. Israel estava produzindo frutos para si mesmo. Agora isso aqui é ou não é uma imagem exata da religião? Israel não estava dando fruto para Deus, Israel não estava se dobrando para Deus, Israel não estava agradando a Deus, Israel não estava praticando a justiça diante de Deus, Israel começou a se prosperar, Israel começou a criar altares, Israel começou a ficar rico e criar estátuas, Israel começou... E Deus disse, não, isso aí não é para mim. Os frutos que vocês estão dando é para vocês mesmos. Vocês não estão buscando aquilo que me agrada, vocês estão buscando aquilo que agrada a vocês. A religião é exatamente isso. Pastores, líderes religiosos que não estão nem aí se estão agradando a Deus, se estão ensinando as pessoas a se relacionar com Deus. Pastores, líderes religiosos que estão agranjeando, conquistando frutos para si mesmo. Deixa eu ver quantos membros eu tenho. Esse ano eu tenho 400 membros. Ano que vem, em nome de Jesus, eu quero estar com a minha igreja com mais ou menos 1.800 membros. Política está chegando. Ô diácono, ô obreiro, liga aí para aquele vereador, chama a atenção lá daquele candidato, manda nos fazer uma visita aqui. A gente está precisando de um terreno para construir um templo. Se ele ceder o terreno, a gente dá aí para ele aí uns 400 votos. Isso não é fruto para Deus, irmão? Isso não é nada para Deus, isso é para o homem. Israel estava assim, cheio de frutos, mas não era frutos para Deus, era frutos para si mesmo. E aí Deus os abandonou. Deus disse, eu não estou nesse negócio aí. Então eles criam essas coisas, eles criam, politicamente falando, eles inventam uma tal de uma bancada evangélica, dizendo que Jesus fundou esse negócio. E aí coloca o nome de Deus, de Jesus no meio, que não tem nada a ver, é coisa de homem, é coisa de religião. Por quê? Porque eles querem frutos para si mesmos, eles querem se enriquecer, eles querem prosperar, eles querem estar, sabe, por cima da coisa, dominando. Por isso que eles não dizem, não é a igreja de Cristo, eles dizem assim, a minha igreja, a minha instituição.
Quando pergunta para um pastor desse assim, quantos pastores você consagrou? Ele, eu tenho mais de 1.500 pastores, a minha igreja eu tenho mais de 800 diáconos. É tudo dele, porque foi tudo que ele que fez, foi ele que constituiu, foi ele que levantou, não foi Deus. Porque os frutos eles estão dando para si próprio. A religião promove isso na mente das pessoas e as pessoas começam a entrar numa soberba, numa prepotência. E aí olha para o outro e diz assim, você jejua? Não. Você dá dízimo? A pessoa, não. Então você não é de Deus, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu sou de Deus. Jesus que conta, não sou eu. Que um fariseu subiu no templo e ele levantou as mãos e começou a orar. Graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como esse pecador publicano, porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana e eu não faço isso, eu não faço aquilo. E o pecador foi lá, nem conseguia levantar os olhos, ele não se achava digno. Ele disse, Senhor, me perdoa, eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso do Senhor. Aí Jesus disse, sabe quem desceu justificado? Não foi um religioso que orava demais, não foi um religioso que estava dentro do templo, não foi um religioso que estava nas bancadas evangélicas, não foram os religiosos que construíram sinagogas, não. Quem desceu justificado foi aquele homem humilde que reconheceu que ele dependia de Deus e de sua graça. Porque aquele homem, ele produziu fruto para Deus, reconhecendo que Deus era maior do que tudo. Mas o religioso não. Eu faço, eu jejuo, eu me consagro, eu prego, eu canto, eu isso. Não é assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo disse assim, num momento de empolgação talvez, Paulo disse assim, olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros aí. Porque de fato Paulo trabalhou e muito. Paulo sofreu e muito por amor ao Evangelho. Paulo foi perseguido, apedrejado, passou fome, passou necessidade. Paulo fugia dos falsos irmãos. Chegou esse momento que Paulo disse, olha, eu trabalhei muito mais do que vocês, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Aí depois ele para, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí o Paulo reconhece, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo reconhece que ele não era nada sem a graça de Deus, porque quando ele ouviu o brado do Espírito, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo reconhece a sua fraqueza dizendo, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque Paulo entendeu que não era porque ele praticava a religião, porque ele também sabia que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele sabia que ele foi um praticante, cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo a Torá. Mas quando ele conheceu o Evangelho, ele entendeu que nunca dependeu dele, sempre dependeu de Deus. Queridos, você não é bonzinho, nós não somos bonzinhos, porque de uma hora para outra eu disse assim, sabe de uma? Eu vou aceitar Jesus e eu vou me tornar uma pessoa boa. Não. O próprio Deus coloca em nós sentimentos de bondade. Paulo diz que o bem que havia nele vinha do Espírito. Ele disse, o bem que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Porque no homem em si não há bem algum. O homem em si, ele não consegue produzir fruto para Deus. Ele só consegue produzir fruto para si mesmo. Ele se ira, ele é vingativo, ele é soberbo. Todos nós, seja crente ou seja ateu, todos nós seres humanos temos esse lado mal, porque é a natureza humana que não se converte, e não é a religião que vai mudar isso. Só que muda isso é o mover de Deus na tua vida, mediante uma renúncia, quando você entende que você precisa melhorar em certos aspectos, em alguma coisa, e aí o próprio Pai vai te aperfeiçoando, mas não é pelo que você faz. Eu sou uma pessoa melhor porque
Quando eu tinha 23 anos, eu andava de qualquer jeito, eu fazia isso e aquilo outro, mas eu aceitei Jesus, eu passei a ser uma pessoa melhor. Não, irmão, porque tem um monte de gente aí, ó, vestido de crente, que é mais falso do que quem nunca foi numa igreja. Tem um monte de gente aí, vestido de crente, que compra e não paga. Porque não é o título, não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou católico, não é porque eu sou ateu. O problema não está naquilo que é o que você é de fato, a sua essência, não é o que você pratica. Eu gosto muito de esporte, né? Ainda mais de esporte de combates. E uma frase que o ilustre Bruce Lee falava. Perguntaram para ele certa vez qual é a arte marcial mais poderosa, a mais forte, a que vence todos. E ele fazia o Kung Fu chinês, né? Então achavam que por ele ser um lutador brilhante, ele ia dizer: a arte mais poderosa é a que eu pratico, é o Kung Fu. Porque queriam pegar ele, assim como fazer com Cristo, não é só analogia que eu estou falando. É o Karatê, é o Taekwondo, é o Kung Fu, é o boxe. Ele disse: o problema não é a arte, o problema é o praticante dela. Não importa a arte que você pratica, mas é como você se dedica a praticar. Então não importa se a sua religião é X ou Y. O que você precisa entender é que Cristo não é cristianismo, não é evangélico, não é gospel. Ele é Deus que deixou a sua palavra para nos direcionar como filhos a dar fruto para Ele. Então, tem gente no catolicismo que agrada muito mais a Deus do que pessoas que estão no evangelho dizendo que está certo. Tem gente fora do catolicismo, fora da Umbanda, fora da Quibanda, da não sei lá tanta banda, que agrada mais a Deus do que se ele estivesse praticando a religião. Porque, ó, tá aqui, ó. A mulher samaritana disse para Jesus: nós samaritanos adoramos nos montes. Olha a prática religiosa. Aí ela apontou para Jesus e disse: vocês judeus. Mas não era que Jesus ensinava isso, mas porque Jesus era um judeu. E qual era a prática do judeu? Adorar onde? No templo em Jerusalém. Então ela já sabia disso. Ela disse: nós samaritanos adoramos a Deus nos montes. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração, por causa do templo. Aí Jesus disse: a hora vem, e a hora já chegou, eu estou aqui falando isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não mais no templo, não mais no monte, mas aqui, ó, na sua consciência. Se você está no... Desculpa o que eu vou falar. Desculpa mesmo o que eu vou falar, mas eu vou falar. Se você está no banheiro, se você está no ônibus, se você está em casa, se você está na praia, se você está no cinema, onde quer que você esteja, se a tua mente está voltada para as coisas boas de Deus, é ali que se torna o teu culto racional. É ali que você adora a Deus na sua vida. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar. Orar é ficar meditando, pensando nas coisas que pertencem a Deus. Quando vier a vontade de fazer o mal, você: epa, peraí, Papai do céu não quer isso na minha vida. Eu preciso me controlar. Você começa a dar fruto para Deus, mas Israel não estava dando frutos para si mesmo. A religião está a mesma coisa, ensinando as pessoas a produzirem frutos, não para Deus, mas para si mesmo. Você tem que conquistar, você tem que alcançar. Ah, porque eu não tinha nenhuma casa, agora eu tenho 3. Mas tem alguém batendo para passar uma noite na casa dele, ele não abre a porta para deixar dormir. Ah, porque eu não tinha nada na vida, hoje eu sou empresário, tenho 2 carros. Mas tem alguém pedindo carona, ele não atenta para dar uma carona. Tem alguém pedindo um pacote de pão, ele não atenta para dar um pão. Eu não me canso de falar que outro dia eu cheguei em casa com a minha esposa, minha esposa disse para não falar que é homossexual não, que disse que agora é errado. Disse que para falar que é gay, eu não sabia. Então, gay, homossexual, não sei, enfim, me perdoe aí, tá bom? Mas tinha um gay na frente da minha casa, que por sinal é uma igreja evangélica, e ele estava em frente da igreja evangélica. E o culto estava lá comendo no centro. Pocotó. E aí o obreiro veio cá na porta, e quando ele olhou, ele viu ali o gay sentado sem camisa. E eu fui entrando em casa, parei o carro, minha esposa abriu a garagem. Quando eu fui entrando, eu curioso, né? Eu passei o olho assim para ver o que era que aquele obreiro de Deus ia fazer. Ele disse alguma coisa e disse: eu vou orar por você. Aí o rapaz disse: ora por mim. Ele entrou e deixou o rapaz lá com frio e tal. Aí eu falei para minha esposa: olha para isso, rapaz. O camarada está ali sem camisa, com frio. Vamos oferecer alguma coisa? A gente deu um cobertor, perguntou se ele queria um café, queria comida e tal.
Ele, não, obrigado, só o cobertor mesmo, tal. E depois se retirou. Aí eu fiquei lembrando daquela passagem do levita e do sacerdote, que viu o homem caído lá e deixou. Não, porque eu estou atrasado, eu tenho que chegar no templo. Não, porque eu tenho que cantar na igreja e tem um monte de gente me esperando para cantar. Mas no caminho você viu alguém ali pedindo socorro. Eu já cansei de falar, meus irmãos, já cansei de falar. E vou continuar falando isso. Ó, preste muita atenção. Você não vem aqui para dar dinheiro para Deus. Você não vem aqui dar dízimo para Deus. Deus não quer teu dízimo, Deus não quer teu dinheiro. A gente pede uma ajuda aqui para manter esse espaço, para pagar um aluguel, que é difícil manter voluntariamente por pessoas que sabem que Deus não quer seu dinheiro, mas no dia que você passar em algum lugar, você está ali, eu vou levar hoje para ajudar a pagar lá o aluguel, pagar uma luz, pagar uma internet. Mas se você passar no meio da rua, pode ter certeza, se alguém te abordar com fome, pedindo um copo de café, alguma coisa, meu irmão, dê. Não caia nessa de religioso, não, vou levar. Não, está repreendido, é o diabo. Não era assim que a gente pensava na religião? Não, aqui é o de Deus. Mas tem alguém ali necessitado, irmão. Está pedindo um copo com café, um pão. Não, aqui é o de Deus. E o meu pastor falou que primeiramente o de Deus. Que Deus? Ele. Ele. Não é para Deus. É para ele. O gás secou. Está ali com dinheiro de trocar o gás. Não, eu fico sem gás, mas eu tenho que honrar a Deus. Esse sentimento é até bom quando ele de fato é verdadeiro e se tivéssemos respaldo bíblico. Mas não temos, pessoal. Isso é religião. Isso é religião porque Deus não quer que você promova, financie, dê para Deus algo que você não esteja vivendo. Davi, certa feita, ele recolheu muitas riquezas para a construção do templo que veio por Salomão depois. E quando o povo começou a trazer, Moisés também no tabernáculo fez